Fala pessoal, tudo bem? Tudo certo? Aqui é o professor Lucas. Na aula de hoje nós vamos entender um pouco mais sobre como é que o Alzheimer se instala, ok? A ideia é a gente dar um pontapé, reforçar alguns tópicos relacionados a Alzheimer e também a doença de Parkinson, porque provavelmente esses itens cairão na nossa prova. Fechou? Beleza? Então, por isso a gente vai fazer uma rápida revisão, especialmente sobre essas duas condições que podem acometer pessoas idosas e não idosas em algumas situações. Tudo certo? Combinado? Beleza? Vamos lá então. Bom, é imprescindível que você entenda que Alzheimer é uma condição que está atrelada a um funcionamento prejudicado, a um mau funcionamento do nosso cérebro. Em outras palavras, quando a gente diz que alguém tem Alzheimer, você precisa entender que esta pessoa tem, vamos lá, né? Quando a gente fala que esta pessoa tem Alzheimer, que determinada pessoa tem Alzheimer, o que a gente está querendo dizer é que esta pessoa tem um cérebro que não funciona adequadamente. Vamos lá. Professor, o que é isso? O que significa um cérebro que não funciona adequadamente? Eu não consegui entender muito bem. Você pode discernir, você pode interpretar melhor isso, dizer em outras palavras o que significa? Claro que sim. Meninos, um cérebro, paciente que não tem Alzheimer, não funciona adequadamente porque ele começa a apresentar falhas que acontecem por conta da morte acelerada, da morte em massa de neurônios, ok? Então, o cérebro do indivíduo que tem Alzheimer não é um indivíduo portador, tá? Então, não é portador de mal de Alzheimer. Isso já acabou, tá? Nós não falamos mais, nós não mais utilizamos estas expressões. Não existe isso. Portador de mal de Alzheimer é simplesmente alguém que tem Alzheimer. É alguém que apresenta DA, doença de Alzheimer. Então, a dona Joana tem Alzheimer. O seu João tem a doença de Alzheimer. E não o seu João é portador de Alzheimer e a dona Joana é portadora. Não existe mais. Tá bom? Mas a gente não utiliza mais essas expressões. Fechou? E não é mal de Alzheimer, é simplesmente Alzheimer e ou doença de Alzheimer. Tudo bem? Alzheimer. Bom, beleza. Nos casos de doença de Alzheimer, ocorre uma morte acentuada de neurônios. Em outras palavras, deixa eu só ver um negócio. Chegou uma mensagem aqui. Aí, deixa eu mandar aqui. Vou mandar aqui. Vou mandar aqui. Então, alguém que tenha a doença de Alzheimer tem uma morte acentuada de neurônios. O que são neurônios? São células
presentes no nosso cérebro. Essas células são responsáveis por garantir um bom funcionamento do nosso cérebro, ok? Para todas as funções que você imaginar relacionadas ao cérebro, os neurônios estão direta ou indiretamente ligados. O que isso quer dizer? Quer dizer que, para que você consiga interpretar, armazenar, filtrar, trabalhar, lidar com informações no ambiente onde você se encontra, você precisa de um cérebro funcional. E esse cérebro funcional está repleto de neurônios saudáveis, ok? Então, os neurônios são as células do cérebro que permitem que o nosso cérebro funcione adequadamente. Estão intimamente ligados com a nossa cognição. Já falei várias vezes o que é isso, e talvez isso seja uma pergunta de prova, né? O que é cognição, Lucas? Cognição está ligada à linguagem, à memória, à atenção, percebem? Aí tem, né, cognição social, organização, funções executivas, vejam como que a nossa... Olha isso, meninos. Vejam como é que o nosso cérebro é importante e como ele é vital para a nossa existência. Vocês acabaram de ver, sem o meu cérebro funcionar adequadamente, eu não consigo ter uma linguagem adequada. Eu não consigo compreender, não tem como compreender o que as pessoas falam. Eu também não consigo me expressar adequadamente, pois a linguagem é isso, né? Você se expressa e você compreende o que as pessoas falam. Quando você se expressa, eu faço a compreensão do que você diz. Então, se você me diz, Lucas, fecha a porta, eu captei a informação, trabalhei a informação, compreendi a informação, então fecharei ou não a porta. Entendem? Quando eu falo, abra a janela, você também compreende, trabalha, lida com a informação que eu disse, com essa forma de linguagem, e aí você vai abrir ou não a janela, né? E você faz a escolha, ok? Então, cognição está ligada também à linguagem, compreensão e expressão. Eu me expresso e faço a compreensão das informações com as quais eu trabalho no dia a dia, com as quais eu lido no meu cotidiano. Para além da linguagem, existe também uma outra parte importantíssima da nossa cognição, que é entendida, chamada de memória. E aí, quando a gente fala de Alzheimer, obviamente, né, com certeza você já pensou em prejuízos de memória decorrentes da doença de Alzheimer. E de fato, essa é uma função importante da cognição que é absurdamente prejudicada quando a gente fala de DA, de doença de Alzheimer, ok? Temos também atenção, concentração, capacidade matemática, raciocínio lógico, né? Cognição social, que de forma resumida seria você interpretar as expressões faciais que as pessoas têm. Então, você consegue... Vamos lá.
Vejam, eu não preciso dizer para você o que é que esse cara está expressando, né? Por meio desta careta, né? Quando você olha para ele, olha para o rosto dele, você já consegue interpretar. Bom, parece que esse cara está com nojo. E é exatamente isso. A isto chamamos de cognição social. Claro, né? De forma resumida. Então, é você interpretar as expressões faciais. Olha, quando eu olho para alguém, consigo perceber se essa pessoa está com raiva, triste, com nojo, com medo, desconfiada. Quando parece que ela não passa créditos naquilo que fala, você consegue perceber isso por meio das expressões faciais. Isso é cognição social de forma resumida, ok? Organização, planejamento, são habilidades que o nosso cérebro tem para que consigamos, obviamente, né, nos planejar e também nos organizar. Por exemplo, se eu digo para você que amanhã tem uma festa, evidentemente você vai precisar se preparar, você vai precisar se organizar, talvez encontrar um espaço em sua agenda, talvez ter de comprar um sapato, talvez ter de comprar uma roupa, talvez encontrar alguém para ficar com seu filho durante a festa. Percebem? Estou me organizando, planejo. Olha, para que eu vá à festa que o Lucas me chamou, preciso ir de Uber, preciso pôr tal roupa, preciso pedir para o meu filho me levar. Você está planejando, organizando. Só que não adianta você simplesmente planejar e se organizar. Há também a necessidade de você executar. Por isso, funções executivas. Ok? Então, me planejo, me organizo e executo. Alguns pacientes têm dificuldade em organização. Outros pacientes têm dificuldades em colocar em prática, ou seja, executar aquilo que foi planejado. Ok? Então, organização, planejamento, funções executivas também fazem parte da nossa cognição. Orientação espacial e orientação temporal. Orientação espacial vem de espaço. Orientação espacial. Espaço. No local. No lugar. Onde é que você está agora? Bom, estou no meu quarto. Ou na sala, sei lá, no banheiro, na varanda, no carro, no banco, na praça, na escola, no avião, no aeroporto, na rodoviária, sei lá, na loja, onde você está? Orientação no espaço. Ok? Você sabe, por exemplo, o espaço que você ocupa dentro de um espaço, digamos assim, né? Parece redundante, mas não é. Por exemplo, se eu peço para você entrar dentro de uma casinha de boneca, você rapidamente entende, não, Lucas, não é possível, o meu tamanho não me permite entrar na casinha. A casinha é muito menor do que eu sou muito mais alta, né, digamos assim, né? Eu sou bem maior do que a casinha. Orientação no espaço. Você sabe o tamanho, espaço que você ocupa, né, que o seu corpo ocupa. Isso é orientação espacial, ok? É essa habilidade que temos de entender o espaço, onde estamos, onde nos encontramos. Sei que estou no Sebrac, na sala 3, primeiro andar, rua General Osório 550, bairro Centro, Ribeirão Preto, São Paulo, região Sudeste, Brasil, América do Sul. Entendem? Então, eu sei me encontrar. Eu sei. Orientação no espaço. E existe também a orientação temporal, que é do tempo, né? Essa outra, espacial, estava ligada ao espaço. Obviamente, a orientação temporal tem a ver com o tempo. Que tempo é esse? Que dia é hoje? O que vem antes? O que vem durante? O que vem depois? Que horas são? Quantos anos você tem? Mais ou menos. A noite se inicia a que horas? Agora é de dia ou de noite? Percebem?
Se você conseguir me responder, você tem uma noção de tempo. Beleza, gente? Isso é tempo. O paciente com Alzheimer perde essa noção. Tanto é que vocês podem perceber que muitos acabam perdendo essa noção e ficam acordados durante a noite. Invertem. Acham que o dia é noite e que a noite é dia. E aí dormem o dia todo e ficam acordados a noite toda. Porque invertem. O relógio biológico deles foi alterado por conta da doença. Percebem? Deu para pegar? Importante. Tá certo? Então, a cognição, que alguns chamam de inteligência, né? Mas na verdade é a habilidade que você tem para captar, armazenar, lidar e trabalhar informações no contexto onde você se encontra. Seja em casa, seja no trabalho, seja na vida profissional, particular, sei lá, onde você se encontra. Ok? Isso é cognição, é inteligência. E esta cognição acaba sendo muito prejudicada na doença de Alzheimer. Então, a doença de Alzheimer é uma doença, né, obviamente, mas é uma situação, um quadro onde o paciente está ou apresenta, né, um prejuízo, um déficit progressivo de memória. Eu não entendi. O que é isso? Isso aqui quer dizer, meninos, que aos poucos a sua memória vai apresentando prejuízos, em plural, e estes prejuízos são progressivos, não melhoram. Pelo contrário, né? Vão cada vez mais piorando, progredindo, obviamente no sentido negativo da palavra. Então, alguém que tem Alzheimer, conforme o tempo passa, essa pessoa vai piorando. Progressivamente a memória dela vai, desculpa, perdoe-me pela expressão, mas a memória dela vai entrando ladeira abaixo. Basicamente é isso. Infelizmente, né? Infelizmente, ladeira abaixo. O sentido dele vai piorando. Isso é um déficit prejuízo, é um déficit progressivo de memória, ok? Muito comum em doenças de Alzheimer. Fechou? Para além desse déficit progressivo de memória, é lógico, né? Todas as outras funções da cognição, não só, tá? Não só a memória, mas todas as outras funções listadas, por exemplo, estas aqui que eu coloquei, ó, todas elas sofrem esse prejuízo. Percebam a gravidade. O que eu estou falando para vocês aqui é, alguém que tem Alzheimer vai começar a apresentar problemas de atenção. Vai começar a apresentar, em algum momento, problemas de raciocínio lógico. Não sabe quanto é 1 mais 1. Vai apresentar problemas de linguagem. Não vai saber falar. Vai se esquecer das palavras. Não vai saber interpretar o que você está dizendo. Não vai se lembrar do seu rosto. Não vai saber onde se encontra. Vai achar que está em outro lugar que não em casa. E é por isso que dizem, né? Eu quero voltar para casa, me leva para casa, eu não estou em casa. Sendo que ele está em casa, mas ele acha que não. Por causa dessa capacidade perdida, prejudicada, afetada negativamente falando da cognição. Que é a orientação no espaço. Ok? Perguntam da mamãe, pela mamãe. Mamãe já morreu há 25 anos. E alguns até conversam com a mamãe, pois acreditam que ela está ali, né? Conversando com eles e tudo mais. Sério, não? Muito sério. Bom, prosseguindo. Então, cognição é isso, certo?
e no Alzheimer a gente tem prejuízo da função memória e de outras da cognição. Por que isso acontece? Especialmente por conta do, né? É isso. Aqui. Algumas toxinas vão se acumulando. E aí, consequentemente, os neurônios vão morrendo. Então, algumas proteínas são mal cortadas e, consequentemente, elas acabam, infelizmente, né, matando. Então, elas vão se acumulando em regiões do nosso cérebro, e este acúmulo de toxinas acaba aniquilando, acaba matando, acaba prejudicando os nossos neurônios, ok? Evidentemente, esse acúmulo de toxina faz com que os neurônios não tenham um ambiente saudável, por isso que morrem. É como se fosse um veneno para eles, e por isso que eles morrem em massa, tá certo? Então, o acúmulo dessas toxinas causadas pelas proteínas mal cortadas leva à morte, como eu posso dizer, a morte acentuada e exacerbada, ou seja, uma morte muito grande, uma morte exagerada de neurônios, ok? Então, o acúmulo de toxinas acaba matando os neurônios, consequentemente, por conta da morte dos neurônios, as funções cerebrais vão deixando de existir, vão perdendo a sua funcionalidade natural. E aí, naturalmente, digamos assim, né, o paciente começa a apresentar falhas cerebrais. Ok? Tudo bem? Existem, evidentemente, alguns fatores de riscos, tá? Fatores de risco. Elementos que aumentam a chance de você apresentar Alzheimer, de você desenvolver Alzheimer. Professor, eu pontuo para 2 destes fatores. Terei Alzheimer com certeza? Não sei. Não tem como ter certeza. Mas, se você pontua para um ou para alguns desses fatores, é importante que você comece a pensar, a cogitar, mudar algumas coisas na sua vida. As que você pode mudar, é claro, né? Fatores de risco: idade, genética, idade, genética, sedentarismo. Opa, imagina, que isso? Imagina, você quer entrar? Pode mostrar. É que eu estou dando aula online, pode mostrar. É, porque o pessoal, pode mostrar. Tudo bem? Oi, fica à vontade. Tava dando aula pra galera, pode ficar à vontade. Entendeu? Olha lá, de Alzheimer. Falando um pouquinho sobre Alzheimer, o pessoal tem um pouco de dúvida, e aí a gente está falando um pouquinho. O que é, tirando alguns mitos que algumas pessoas têm, para mostrar exatamente o que é, como tratar, se tem cura ou não. Não tem cura, né? Mas por que a gente faz o tratamento então? Na verdade é uma coisa paliativa, né? Esse curso é sobrevivente. Nesse caso aqui é cuidador. Esse de agora é cuidador. Esse é cuidador. Esse não tem cura, o que a gente faz é tentar retardar o avanço da doença. Então ela vai continuar avançando e a gente vai tentando diminuir a sua velocidade. Uma qualidade melhor de vida para os nossos idosos, né? Vamos falar assim. Com certeza. Imagina. Tchau. Que isso, você acha? Imagina. Tchau. Obrigado. Bom, voltando. Então,
se você é uma pessoa que pontua para um ou dois desses fatores, naturalmente você tem mais chances de apresentar essas falhas. Tudo bem? Beleza? Lucas, quem é que tem mais chance de apresentar Alzheimer, desenvolver? Um jovem ou um idoso? Um idoso. Quanto maior a idade, maior a chance de desenvolver a doença. Ah, tá, então eu tenho 45 anos. Significa que eu não tenho Alzheimer, que eu não posso ter? Não, não é isso. Recentemente descobriram uma nova, digamos assim, né, uma nova forma, um novo tipo de Alzheimer, como se fosse um Alzheimer precoce. Encontraram em dois irmãos e esses irmãos tinham por volta de 45 anos. Claro, é uma forma bem mais rara, né, da doença de se desenvolver, mas é mais precoce e é mais agressiva, ok? Mas geralmente quanto maior a idade, maior a chance de você apresentar a doença. Tudo bem? Por isso que é mais comum vermos, e você provavelmente só viu isso em idosos. Imagino que você nunca viu alguém com 45 anos com Alzheimer. Imagino eu. Porque a idade é um fator importante. Ok? Beleza? E há uma relação diretamente proporcional. Ok? Entenderam? Quanto maior a idade, maior a chance. Quanto menor a idade, é diretamente proporcional. Entendeu? Quanto maior a idade, maior a chance. Menor a idade, menor a chance. Diretamente proporcional. Para além da idade, existe também um outro fator muito importante. A esse chamamos de genética. Ah, tá, entendi então. Já sei. Minha avó teve Alzheimer, eu vou ter também. Não, não é isso. Não é isso que esse item quer dizer, né, gente? Tá? Alzheimer, sim, tem um fator genético muito importante. Se você tem alguém da sua família que teve Alzheimer, você tem mais chances de desenvolver o Alzheimer. Não significa que você terá Alzheimer. Percebem? A gente não crava. Eu não posso dar certeza para você. Bom, como tem alguém na sua família, então você vai ter também. Não, não. Você tem mais chance por causa do fator genética. Mas não é certo que você terá. Pode ter, tem mais chance. Mas não é certo que você terá. E sedentarismo. Sedentarismo aqui entendam como falha, como falta ou insuficiência de atividade física, ok? Tudo bem? Você não pratica atividade física nenhuma. Você é completamente sedentária. Opa! Você está pontuando para aumentar as chances de ter Alzheimer. Terei, professor? Não sei. Sei que você está aumentando a chance. Tudo bem? Além disso, a alimentação, né, gente? Muitas outras questões aqui também importantes relacionadas a isso. Tudo certo? Bom, beleza. Falamos sobre o que acontece com o cérebro, e aí dizendo que algumas proteínas são mal portadas, consequentemente, existe um acúmulo de toxinas em determinadas regiões do seu cérebro. Como resultado disso, como fruto do acúmulo de toxinas, grande parte ocorre uma morte em massa, digamos uma chacina, de neurônios. O resultado disso é que o seu cérebro começa a apresentar falhas cognitivas, que podem ser entendidas, vistas, percebidas, verificadas, averiguadas, na linguagem, na memória, na atenção, na concentração, no raciocínio lógico e muitas outras questões, orientação do tempo, no espaço, funções executivas, planejamento, itens essenciais para você conseguir sobreviver.
Ok? Só que, inicialmente, o que fica muito claro? Um prejuízo progressivo vai se graduando, né? Vai aumentando conforme o tempo passa, vai progredindo conforme o tempo passa. Então, um progresso, um prejuízo que aumenta cada vez mais o prejuízo de memória. Ok? Tudo bem? E a gente também disse sobre alguns fatores de risco que são importantíssimos: idade, genética, sedentarismo. Tudo certo? Bom, professor, como é que eu sei que alguém tem Alzheimer? Exame. Tá? Não somos nós que verificamos, você não tem. Não me entenda mal, eu também não tenho. Nós não temos a competência técnica necessária para o diagnóstico. Não é papel do cuidador fazer diagnóstico de doenças. O nosso papel é auxiliar, é procurar, de alguma forma, promover a melhor qualidade de vida possível e o melhor estado de saúde possível ao paciente. Então, se eu começo a perceber alguns itens que podem indicar Alzheimer, ou que possam, de alguma forma, que demonstrem e indiquem que tem alguma coisa errada, eu preciso avisar a outros familiares, equipe de saúde, responsáveis e por aí vai, ok? Por isso que você precisa estar atento aos itens que a gente vai falar. Principalmente essa doença se manifesta de duas formas. Primeira forma, todo mundo já sabe, a memória da pessoa fica ruim. É verdade, mas essa não é a única forma. Muitos pacientes começam a dar indícios que tem alguma coisa errada. Aqui, ó. Cara, era bonzinho, ficou nervoso. Um belo dia, o seu João, 85 anos, sempre foi amável, sempre foi bonzinho, sempre gostou de ter visitas em sua casa. E um belo dia expulsa todas as visitas. E um belo dia começa a ofender as visitas. Digo assim, de repente, ninguém fez nada para ele. Ele ofende, perdão do exemplo, mas fica nu na frente do pessoal, como se aquilo não significasse nada, né? Como se não estivesse acontecendo nada. Normal. Um negócio muito estranho, uma mudança no comportamento, assim, abrupta, estranha, de uma hora para outra, de repente, um negócio muito estranho. Uma mudança comportamental atípica, mudança comportamental atípica, ou seja, não típica, não comum, é incomum. Então, muita atenção, não é só a memória que é prejudicada, embora seja o mais comum, de fato, preciso concordar com você. Cuidado, tá? Tudo bem, gente? Certo? Entenderam? Nossa, a dona Joana, Dona Joana, Lucas, esses dias na casa dela deu um bafafá, expulsou todo mundo, gritou com o pessoal, bateu na netinha, bateu no cachorro, ela começou a jogar as coisas, ela nunca fez isso, está muito estranho. Opa, tem uma mudança comportamental atípica, alguma coisa da estranha. Parece que está normal para ela, mas a gente sabe que isso aí não está normal, ela nunca fez isso. Não tem uma causa, percebem? Ninguém deixou nervosa. Ah, não, ela ficou assim porque quebraram o vaso dela,
porque riscaram a geladeira, sei lá. Não teve causa, Lucas. Ela simplesmente começou a fazer isso. Ela simplesmente teve uma mudança de comportamento aí. Tá estranho. Mudança comportamental atípica. E o mais conhecido, né, gente? Prejuízo de memória, né? Tá bom? Ó, então é uma mudança comportamental atípica e ou prejuízo de memória. Cuidado com esse e ou, tá? Pode ser que os dois apareçam, esses dois elementos apareçam no início da doença em um indivíduo. Pode ser que o Sr. João tenha uma mudança comportamental atípica e prejuízo progressivo da memória. Ou prejuízo progressivo de memória. Ok? Ele pode apresentar os dois ou um apenas. Não é regra apresentar os dois. Por isso, e ou. Um e o outro, um ou o outro. Tudo bem? Bom, beleza. Eu tenho uma dúvida. Por que aqui que a memória recente é prejudicada no início, Lucas, no início da doença? Porque as regiões responsáveis pela memória recente são prejudicadas justamente no início da doença. Nosso cérebro é feito de regiões, certo? Partes. Cada parte está ligada a alguma ou a algumas funções do nosso corpo. Existe uma parte responsável pela memória recente, o que aconteceu, digamos assim, aqui e agora. Essa parte responsável pelas memórias recentes fica prejudicada no Alzheimer, no início da doença. É por isso que ele se esquece do netinho, mas se lembra da mamãe que já faleceu há 50 anos. É por isso que ele se esquece que tem um cachorrinho novo na família, mas ele consegue se lembrar de onde nasceu. É por isso que ela se esquece que a geladeira foi trocada, não é mais a geladeira vermelha, e sim uma geladeira prata. Mas não se esquece do dinheiro, mas não se esquece da mãe dela, não se esquece da fazenda onde nasceu, não se esquece da sua infância. Por quê? Porque no início da doença de Alzheimer, a memória recente é prejudicada. No início, preste atenção, no início. Posteriormente, todas as memórias são afetadas, inclusive as memórias mais antigas, ok? É que no início é comum isso. Se esquece. De repente, eu não almocei, você acabou de almoçar? Não almocei não, quero almoçar. Não tomei banho. E aí tá até com o cabelo molhado. Mas tomou banho sim, tá? Você tá até com o cabelo molhado? Não tomei. Tem que tomar banho. Aí volta para o banheiro. Eu preciso almoçar. Mas você já almoçou. Não, ainda não almocei. Não se lembra. Preciso tomar água. Você já tomou água, bebeu água há pouco. Não, eu ainda não bebi. Percebem? A memória recente, um fato recente que aconteceu aqui e entre aspas agora, se perde. Beleza? Não é assim durante todo o percurso da doença. Não. Conforme o tempo vai passando, conforme ela vai avançando, conforme ela vai galgando, conforme vai prejudicando mais o seu cérebro, você também começa a perder outras funções do seu cérebro, acarretando também em perder memórias antigas, memórias remotas, memórias mais tenras, mais antigas, né? Aí sim ela vai esquecer onde nasceu,
aí sim vai se esquecer da mamãe, aí sim vai se esquecer do filho primogênito, aí sim vai se esquecer do que é dinheiro, do que o dinheiro representa, que são coisas mais antigas. Percebem? Alguns alunos perguntam: professor, uma dúvida, por que o meu paciente não lembra mais de ninguém? Ou de quase ninguém? Mas se eu coloco aqui um Vando, um Roberto Carlos, um Nick Tinoco, Tião Carreiro Pardinho, sabe cantar. Sabe porque foi essas músicas fizeram parte da vida dessa pessoa quando ela era jovem. Talvez até criança ou adolescente. Então, são músicas que ela ouviu pela primeira vez e ficaram na cabeça dela desde os seus 13 anos. Hoje ela tem 93, ou seja, há 80 anos atrás ela ouviu essa música. Memórias antigas, memórias remotas. Tudo bem? Beleza? Então, a memória recente é prejudicada inicialmente, mas a remota também será prejudicada em algum momento. Então, a memória antiga vai também ser prejudicada. Tudo bem? Essa doença é dividida em fases. Alguns até chamam de estágios. Pode chamar como você preferir, tá? Fases, estágios, não importa. O que importa de fato é você entender que a doença vai avançando, é progressiva, é uma doença neurodegenerativa, ok? É uma doença que vai deteriorando, que vai comprometendo, que vai corroendo, que vai anulando o seu cérebro e todas as suas partes e funções consequentemente. Fase 1. Inicial. 2. Intermediária. 3. Grave. Alguns até chamam, vou pôr 3.1, 3.2, vai? Tá? Alguns dividem em fase inicial, intermediária e grave somente. Outros colocam inicial, intermediária, grave e final ou terminal. Qual que é o certo, Lucas? Tanto faz. Não se preocupa com isso não. Tá certo? Desde que você entenda que a ideia é a doença começa mais leve e vai degenerando, vai destruindo, comprometendo, prejudicando, anulando, negativamente falando, né, influenciando o funcionamento cerebral. Tudo bem? Claro, né, conforme vai avançando, os comportamentos, os sinais, sintomas vão ficando mais atípicos. Se você comparar com o paciente era, por exemplo, sempre foi uma pessoa ativa, nunca dependeu de ninguém. Hoje precisa de alguém até mesmo para tomar banho. Isso é atípico. Uma coisa que não tem nem lógica. Se eu comparo com a pessoa antes da doença e ela hoje, é atípico. Então, conforme o tempo vai passando, mais atípica a pessoa vai se tornando. Mais fora, digamos assim, da normalidade. Entenda a normalidade como independência, autonomia, né? Então, cada vez mais a independência e a autonomia vão sendo perdidas.
O paciente não mais consegue fazer as coisas sozinho e não mais consegue tomar as decisões por conta própria. Não consegue tomar banho sozinho. Até porque em algum momento não vai saber o que é chuveiro. Não consegue trocar de roupas. Ir ao banheiro. Se limpar. Não consegue. Comer. Não consegue. Percebem? Ir ao trabalho. Não tem capacidade mais. Dirigir. Não tem capacidade também. Ir à sacada do apartamento. Não pode, senão ele cai de lá. Consegue perceber? A independência vai sendo prejudicada e perdida conforme o tempo passa. Você falou autonomia. Também, autonomia é autogoverno. Você decide sobre a sua vida. Hoje quero ir à escola de rosa. Hoje quero ir à escola de salto alto. Hoje quero ir à escola de bicicleta. Quero ir à escola de jato. Quero ir à escola a pé. Quero ir à escola de óculos escuros. Você decide, a vida é sua. Essa capacidade de escolher, de governar a sua vida, chamamos de autonomia. Você escolhe qual roupa você quer, quem você quer ser, qual a profissão você quer seguir, com quem você quer se casar. Você quer se casar? Onde você quer morar? Quanto você quer ganhar? Deus é importante para você? Se sim, você busca. Qual religião você quer seguir? O que não é legal para a sua família? O que você não queria? O que você quer ser? Quem você quer ser? São escolhas. Escolhas que você vai ter que fazer. Mas para fazer escolhas você precisa estar com as faculdades mentais preservadas. Você precisa estar são, digamos assim, né? Sóbrio, vai? Alguns até dizem assim, né? Tem que estar lúcido para tomar essas decisões. Tudo bem? Então, a independência, que é fazer as coisas sozinho, é o autocuidado. E a autonomia, que é o autogoverno, escolher o que você quer ou não fazer, independência e autonomia são perdidas cada vez mais e prejudicadas, influenciadas negativamente falando, pela doença de Alzheimer. Tudo bem? Tudo certo? Então, conforme o paciente vai galgando, passando de um estágio para o outro, obviamente, do estágio inicial para o final, né? Lógico, né? Então, conforme o paciente vai avançando, mais e mais autonomia e a independência vão sendo polidas, prejudicadas, perdidas. Tudo bem, gente? Vamos lá. O tratamento vai caminhar em duas direções. Direção 1, tratamento medicamentoso. Não tem como fugir. O paciente vai precisar de medicamentos. Mas eu conheço uma vovó, chamou assim, né? Eu conheço uma senhora, ou a minha avó, ou minha tia, sei lá, meu pai, alguém, um idoso, alguém que tem Alzheimer, que não toma medicamentos, pois essa pessoa deveria tomar. É importante que ela vá ao médico. Mas já foi, o doutor não falou nada. É importante que vocês procurem outro médico então. É necessário ter esse tratamento, porque a gente lida com os sinais e sintomas. Ok?
paciente fica agressivo, no tratamento a gente consegue relaxá-lo. Paciente apresenta insônia, tem como estimular o sono nele por meio de medicamentos. Paciente perde a fome, eu consigo estimular fome nele. Paciente está depressivo, no sentido de paciente ficar quieto, isolado no cantinho dele, consigo melhorar o humor dele. Percebem? O tratamento medicamentoso é essencial. O paciente está agitado, vou acalmá-lo por meio de um medicamento, os famosos benzodiazepam, né? Inclusive tem algumas recomendações para não usar isso em idosos, né? Mas em outra aula a gente fala disso. Tudo bem? Tudo certo? Tá certo, gente? Então eu preciso dos medicamentos. Só de medicamentos, Lucas? Não. Também há um tratamento não medicamentoso. O que é isso? É um tratamento feito sem medicamentos. Como? Não entendi. Eu não disse para você que conforme o tempo passa, nós vamos perdendo, vai acontecendo uma morte acentuada de neurônios? Quando você faz o tratamento não medicamentoso, você procura estimular a produção de novos neurônios, que a gente chama de neurogênese, que é essa criação, né, essa formação, essa produção de neurônios novos. Então, quando você está submetendo o paciente a atividades, pode ser que esse paciente consiga, é isso que a gente procura pelo menos, né, criar novos neurônios. Percebe? Entendeu? Como assim, professor? O que isso significa? Fala para mim, deixa eu entender um pouco mais. O paciente é submetido a atividades de conta. 1 mais 1, 2 mais 2, 3 mais 3, 20 menos 19, sei lá, conta. Conforme você vai estimulando o paciente, novos neurônios podem ser criados, podem ser gerados. Conforme você, por exemplo, segue a receita da nutricionista, uma alimentação pode oferecer nutrientes que são essenciais para um melhor funcionamento do cérebro. Se você seguir as orientações da fisioterapeuta, você vai perceber que ele vai andar melhor. Ela vai se deslocar de forma mais tranquila, sem ficar reclamando de dor. Percebem? O tratamento não medicamentoso é essencial. Então, eu falo de um casamento. Um tratamento com medicamentos, mas sem medicamentos. Medicamentos e outros tratamentos que não tenham medicamentos, tá bom? Então é o tratamento, é o casamento dos tratamentos medicamentoso e não medicamentoso, ou farmacêutico e não farmacêutico. Tudo bem? Tem cura? Não, né? Ué, então por que a gente... Então não entendi. Por que a gente faz o tratamento então? Para poder lentificar
Aí, ó. Os tratamentos farmacêuticos e não farmacêuticos servem para identificar o avanço da doença. Tá bom? Não servem para curar. Ó. Não levam à cura. Ok? Não levam à cura. Tudo bem, gente? E se Alzheimer? E se Alzheimer? Cada vez mais as pessoas vão começar a apresentar essa doença. As pessoas estão vivendo mais, tendo uma maior expectativa de vida. Consequentemente, muitas estão pontuando para esses fatores aqui de risco. Ó. Em algum momento a gente vai começar a ter um aumento acelerado desses casos de Alzheimer. Pensando nisso, você, cuidador, cuidadora, está diante de um cenário muito interessante, pensando no quesito empregabilidade. Então, no futuro, conforme o tempo passa, conforme os anos avançam, as pessoas envelhecem e também vão adoecendo, você, cuidador, terá um excelente cenário para poder atuar, trabalhar. Mas eu não gosto de cuidar de pessoas com Alzheimer. Não só Alzheimer vai aumentar, né? Outras doenças também. Obesidade é uma condição, né? A hipertensão, diabetes, problemas ósseos e por aí vai. Então, fique tranquilo que o cenário para você, como dizem por aí, o mar está para peixe, né? Pensando que você vai ter sim espaço para trabalhar. Tudo bem, gente? Então, isso é Alzheimer. Basicamente, isso é Alzheimer. O nome Alzheimer vem de um médico que tinha esse sobrenome, ok? Alois Alzheimer, que foi o cara que fez então, o nome doença de Alzheimer faz menção ao médico, salvo engano, se escreve assim, ó, Alois Alzheimer. Se eu não estou enganado, é assim que se escreve, Alois Alzheimer. Esse cara é um médico alemão que foi quem fez os primeiros registros de uma paciente que apresentava os sinais e sintomas. Depois, anos mais tarde, médicos começaram a verificar que outras pessoas também apresentavam os mesmos sinais e sintomas que o Alois havia descrito, registrado. E aí, fazendo menção a ele e homenageando esse médico, né, colocaram o nome de Alzheimer, tá bom? Então, Alzheimer vem do sobrenome do médico alemão, Alois Alzheimer. Tudo bem? Fechou? Bom, um breve resumo, né? Resumo de Alzheimer. Parkinson. Que isso? É de comer? Vamos lá. Também é uma doença. Vamos lá. A pessoa
não corta. Ok? Não corta. É exatamente a mesma lógica do Alzheimer. Ela não corta nada. Ah, eu não entendi. Por que não corta? Portar vem de carregar. O indivíduo entrou no mercadinho portando uma arma calibre 12. O indivíduo estava portando uma arma branca quando fez o assalto. O que é portar? Carregar. Eu posso carregar ou não quando bem entender. É assim com o Alzheimer? O paciente pode deixar o Alzheimer se ele quiser? Não, hoje eu não vou ter Alzheimer não, vou deixar para lá. Não. E com Parkinson é assim? Não. Infelizmente não. Portador de deficiência, ele pode deixar de portar se ele quiser? Não, então não é portador, ele tem deficiência, ou ele é deficiente. Deficiente visual, deficiente auditivo, deficiente intelectual, por exemplo, né? Tudo bem, gente? Então não é mal de Parkinson, ninguém porta Parkinson, a pessoa tem Parkinson ou tem a doença de Parkinson. Tudo bem? Bom, o que a doença de Parkinson é? Mas se tem muitas respostas, né? Para dizer o que ela é. Mas, resumidamente, essa doença é um quadro no qual Peraí que eu já explico, tá? Estou escrevendo aqui. Vamos lá. O que é que causa Parkinson? Tá aí. Mano, eu não sei o que é isso. Não sei lá o que é a substância negra. O que é isso, professor? Substância negra. Vamos lá. Aqui você. Aí, ó. Aqui. Ó. 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 Olha aí. Ó. Percebeu? Vamos lá. Tá vendo aqui, ó? Ó.
Qual a diferença entre as duas imagens? Aqui e aqui. Aqui existe a substância negra. Aqui, ó. Na imagem 2, inexiste, não existe a substância negra. Perceberam? Qual a diferença? Um tem a substância negra, outro não tem substância negra. O que isso tem a ver? O que a substância negra tem a ver com isso? Tudo. É ela quem produz a dopamina. Sem dopamina você vai começar a ter problemas em algumas áreas da sua vida. Como, por exemplo, aqui. Ela é essencial. Deixa eu colocar aqui. É essencial para o controle de movimentos voluntários. O que isso aqui quer dizer, gente? Quer dizer o seguinte: que você, que eu, que nós precisamos de dopamina para controlarmos os nossos movimentos voluntários. Por exemplo, quero coçar a minha cabeça. Eu consigo controlar esse movimento. Quero ficar em pé. Quero correr, saltar, pular, girar, ir para frente, para trás, na diagonal, rápido, devagar, rolando, pendurando, sei lá, do jeito que quiser ir, dá para ir. Por que tem como ir? Por conta da dopamina. É um neurotransmissor que auxilia diretamente nessa parte de controles voluntários, de movimentos voluntários. Faço o que quero na hora que quero com o meu corpo. Também auxilia de forma magnífica na coordenação motora, na memória, no humor e até mesmo na atividade sexual. Só que por conta da morte da substância negra, a dopamina deixa de ser produzida. E aí, obviamente, o paciente passa a ter problemas onde? Nas áreas que a dopamina é fundamental. Então, por exemplo, se eu disse para você que nós conseguimos controlar os nossos movimentos por conta da dopamina, e aí eu também disse que no Parkinson a dopamina inexiste ou está em baixíssima concentração, naturalmente os movimentos passarão a ser involuntários. Espera aí. Olha aí. Os movimentos passarão a ser involuntários. Por quê? Por que involuntários? Porque eu perdi quem me dava a condição, a capacidade de controlar os meus movimentos. Não consigo controlar mais. Não dá, eu não consigo, simplesmente não consigo, Lucas. Agora são involuntários, porque a dopamina se foi. Lucas, meu humor está diferente, eu estou irritado, estou nervoso, ou estou depressiva, estou chorosa, estou preocupada, estou angustiada, inquieta, agitada. O meu humor não está normal. É lógico, acabei de falar que a dopamina tem um papel fundamental no seu humor. Estou com lapsos de memória. Parece que tem coisas que somem da minha cabeça. A dopamina tem um papel também importantíssimo, essencial na memória. Sem ela,
obviamente a sua memória também será prejudicada. Tudo bem? Certo? Bom, então o Parkinson é isso, é uma condição onde a substância negra morre, deixa de produzir dopamina, e todas as áreas onde a dopamina é fundamental acabam consequentemente sendo prejudicadas por conta disso. Parkinson, principais sinais é claro que eu estou falando de sintomas motores, né? Ah, já sei essa. Tremores. Verdade. Está corretíssimo. O paciente passa a tremer. Corretíssimo, não é errado não. O paciente passa a apresentar tremores. Muito bom. O que mais? Deixa eu escrever. Vamos lá. Principais sinais motores: tremores, lentificação dos movimentos, desequilíbrio e rigidez muscular. Ah, professor, tá olhando aí, você colocou aqui lentificação dos movimentos, é o principal indicativo. Ué, como assim? Eu achei que fossem tremores. Ah, não são os tremores? Não. Isso é o que a maioria das pessoas pensa de fato, mas não é. Nossa, é, não, pois é, não é. Não são os tremores. Tudo bem? Não são os tremores. Mas sim a lentificação dos movimentos que a gente chama de bradicinesia. Tá certo? Ah, por quê? Não concordo. Eu acho que deveriam ser os tremores. Eu não entendi, não concordo. E não vejo sentido que justifique os tremores não serem o principal indicativo. Tá bom, vamos lá. Por que os tremores não são os principais indicativos, né? Ou não compõem o principal indicativo da doença, o principal sinal? Algo que vai dizer, opa, talvez seja Parkinson, hein? Tá estranho isso aí. Pode ser Parkinson. Por que os tremores não têm esse papel? Ou não têm essa capacidade, essa função também?
Porque muitas outras condições podem levar o indivíduo a tremer. Muitas condições podem estimular os tremores. Quer ver? Você conhece alguém que é etilista, alcoólatra, ébrio, beberrão? Alguém que é alcoólatra mesmo, de verdade, alcoólatra mesmo assim. Conhece? Você já percebeu que essa pessoa fica tremendo? Conhece alguém que é usuário de droga? Vai, o cara está na crise de abstinência. O cara não fica tremendo? Quando você faz muito esforço, sei lá, no dia da mudança lá da sua casa, você pegou muita mudança, pegou muito peso, você não fica também tremendo? Quando você está muito cansada, você não treme? Quando você começa a tomar um medicamento novo que é muito forte, você não treme? Está muito tempo sem comer, você não treme? Percebem? Tremores são uma condição que está presente em muitos outros fatores. Por isso que eu não posso afirmar, puxa, você está tremendo, você está com um Parkinson. Não. Mas se fosse todo mundo tem Parkinson. Eu, Lucas, tenho então. Não, né, gente? A gente vai somar essas quatro alternativas, vai? Digamos assim, né? Então são 4 elementos, 4 sinais motores que juntos indicam e que aumentam a chance dessa pessoa ter Parkinson. Geralmente o médico vai caminhar por aqui, vai verificar se apresenta tremores, vai verificar a lentificação dos movimentos, chamado de bradicinesia, vai verificar histórico de desequilíbrio e também rigidez muscular. Como assim desequilíbrio? É desequilíbrio emocional? Não. Desequilíbrio físico mesmo. O cara vive desequilibrado e fica caindo. Já caiu 3 vezes esse mês. E rigidez muscular, os músculos ficam rígidos, né? Tudo bem? 4 principais sinais e sintomas, 4 principais sinais da doença, ok? Tudo bem? Beleza? O que mais? Tem cura? Não. Tem tratamento. Tudo bem? Tudo bem, gente? O tratamento é feito por meio da dopamina, por exemplo. A gente vai colocar a dopamina no corpo do paciente novamente. Outros sinais e sintomas podem aparecer. Coloquei aqui instabilidade emocional, irritabilidade, tristeza, ansiedade, agitação. Podem existir. Não são regra, mas podem, por conta da falta de dopamina. Tudo bem? Há cerca de 40 anos atrás, talvez um pouco menos, e um pouco mais, lógico, né?
Quase que todo paciente que tinha o diagnóstico de Parkinson estava fadado à cadeira de rodas e a ficar atrofiado em uma cama, né? Hoje não mais. Pacientes com Parkinson podem ter família, podem trabalhar, podem dirigir, podem viajar, podem ter uma vida, entre aspas, normal, desde que se submetam ao tratamento necessário. Tudo bem? Tudo certo? Ok? Falei também, aproveito para deixar registrado, sobre a deixa eu escrever. A demência da doença de Parkinson. O que é isso? É um quadro parecido com Alzheimer. A vítima ou o paciente acaba apresentando também problemas de memória, problemas no tempo, no espaço, problemas de linguagem. É uma demência, literalmente. Só que não é causada por Alzheimer. É uma demência que faz parte da doença de Parkinson. Cerca de 40% dos pacientes que têm Parkinson acabam adquirindo, desenvolvendo essa demência, certo? É isso, gente. Esse foi um resumo que eu fiz para vocês. Espero que vocês gostem. É importante para a gente aproveitar a oportunidade e revisar para a prova. Obrigado. Estudem. Bons estudos aí.